E como nós estamos no mês das mulheres, a gente está trazendo aí muitas entrevistas relacionadas a elas em todos os sentidos. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre os principais direitos das mulheres na separação conjugal. O que mudou, né? O que teve aí de evolução nesse quadro? Quem conversa com a gente é a advogada especialista em direito em família, Luciana Story, que já está aqui. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, e você? Tudo certinho, seja bem-vinda. Obrigada. Quando a gente fala, né, de direito de mulher, a gente vê que teve muita evolução aí no decorrer dos anos, não teve? Muita. Principalmente na área familiar, né? Na evolução dessa independência da mulher, porque antigamente a mulher era vista como objeto, né? Uma mulher que casava, ela era considerada relativamente incapaz. Verdade. Bom, quais são os principais direitos que a mulher tem na separação conjugal hoje em dia? É igual aos homens, né? Antigamente, o que eu digo assim, antigamente ela não podia ficar com a guarda dos filhos, hoje ela pode. Bens, né? Partilha dos bens, dependendo do regime de casamento, fica com a metade, né? Tem todo esse direito agora em favor da mulher. Maravilha. Tá, e vamos falar das crianças, né? Por exemplo, no ato lá da separação, a pensão alimentícia, de quanto deve ser? Olha, se a guarda ficar com a mãe, né? Se a guarda e a residência do menor ficar com a mãe, a criança tem esse direito de receber pensão. O que o juiz vai analisar na hora de fixar esse valor? O juiz vai ver a necessidade da criança, porque cada criança tem um padrão de vida, né, que leva quando os pais são casados, então o juiz vai tentar manter isso. Claro que vai mudar um pouco, mas o juiz vai analisar a necessidade da criança e a possibilidade do pai pagar daí. Para fixar um valor, não tem valor fixo. Tá, e vamos falar da guarda da criança, né? Na questão, hoje em dia ela está total de direito da mãe, ela é de total direito da mãe, como que é essa parte? Hoje a regra no judiciário é a guarda compartilhada, tá? Que os dois pais têm o direito e o dever de participar na educação e criação do filho. Entendi. E no caso a mulher, ela precisa manter o nome do marido, que aliás já é o ex, né? Ou ela pode mudar para o mesmo sobrenome que ela estava solteira? Como que tá essa questão? Essa é uma opção da mulher, tá? Se ela quiser manter o nome após a separação, ela vai ter que ter um justo motivo. Por exemplo, ela é a marca, o sobrenome que ela usa do marido é a marca dela. Se ela mudar, ela vai perder clientes e tal, então ela terá esse direito de ficar com o nome. Ela pode ficar se ela quiser. Se tiver um justo motivo, não basta querer, né? Mas, por exemplo, eu já vi casos de que a mulher ficou sem nenhum motivo, só que foi um acordo daí do ex-casal. E se o ex-marido não quiser que ela fique com o sobrenome dele? Aí ela vai ter que apontar o justo motivo, daí o juiz deixa. Daí onde entra, entendi. Tá, vamos falar da questão de pensão para a mulher, que é um assunto, assim, polêmico. Polêmico, né? Bem polêmico. Dá o que falar esse assunto sempre. Isso hoje em dia vigora? É uma coisa que as mulheres têm direito? Ou é uma coisa que vai anos na justiça ali, do ex-marido não querer que ela fique? Como que está esse caso hoje? Depende, né? A mulher terá direito se o casal combinou que ela fosse ficar em casa cuidando dos filhos. E na hora da separação, a mulher está sem trabalhar, ficou afastada do mercado de trabalho, mas ela está com idade de entrar no mercado de trabalho ainda, né? Então, ela poderá receber pensão por um período de tempo até ela se recolocar no mercado de trabalho. Se já é uma pessoa idosa que não terá como se recolocar no mercado de trabalho, daí ela pode receber uma pensão vitalícia do marido. Terá esse direito. Porque assim, o homem assumiu o papel de provedor, né? Então assim, foi um trabalho em conjunto. Eu trabalho para construir o nosso patrimônio e você vai trabalhar em casa. Entendi. É nada mais justo. E no caso, vamos falar, se a mulher ela viaja, digamos que ela se separou e ela vai para outra cidade e ela leva os filhos. Como que fica essa questão? Das visitas, da convivência paternas, convivência, dessa questão justamente que você falou que
que dá para ter uma coisa compartilhada, uma situação guarda compartilhada? Como que é isso? Então, essa situação ela é bem complicada, porque vai afastar a criança do pai, da convivência paterna. Eu não digo visitas, sabe? Eu acho esse termo errado, visita. Pai não é visita, né? Não. Pai é convivente, pai é pai. Então, quando as pessoas falam, as clientes chegam até mim, como que vai ficar a visita do pai? Pai não é visita, pai tem o mesmo direito que a mãe, o mesmo direito de conviver com a criança. Só que, infelizmente, a criança tem que ter um lar de referência. Então, por o homem trabalhar mais, por uma questão cultural, geralmente acaba ficando com a mãe, tá? E quando a mãe se muda para outra cidade, vai depender do que para o direito de convivência acontecer. Esse direito vai ter que prevalecer, tá? Vai ter que acontecer, tem que acontecer. Eu acho que as mães têm que fazer com que os pais sim visitem não, né? Que os pais convivam com os filhos, tem que fazer que isso aconteça. Como que fica a forma? Aí vai depender da condição do pai de poder ir visitar a criança, se a mãe terá condição de trazer a criança até o pai, né? Daí vai depender o motivo por que se mudou, a distância, se vai ser a cada 15 dias, se vai ser uma vez por mês. E uma dica que eu acho muito importante é faça chamada de vídeo, sabe? Para manter o contato com o pai. Porque o pai, a presença do pai para um filho é muito importante, né? Então não pode cortar isso jamais. E no caso isso seria um acordo entre as partes ou muitas vezes tem que partir por uma questão mesmo de lei, judicial? Olha, se tem a guarda estipulada e a guarda é compartilhada, tem que avisar o juízo. Se o pai não concordar, né? Tem que avisar o juiz, tem um justo motivo para eu mudar de residência, estou mudando, mas já ofereço as visitas para o pai, né? As visitas não, o direito de convivência paterno-filial já deixa como que vai ocorrer, né? Mas ela não pode, e se não tem guarda estipulada em juízo, a guarda compartilhada, ela pode se mudar, né? Aí o pai que vai ter que tomar as providências judiciais cabíveis no caso. Tá. Então, é um assunto aí que vale muito a pena vocês, sim, estudarem, né? Saberem, porque a gente está falando aí de algo que são detalhes, né, gente, dentro de uma separação que são muito importantes. Isso, é porque assim, o que eu vejo muito, pais, né, pai e mãe, eles não têm muita consciência do mal que eles podem estar causando no filho nas questões psicológicas, nas questões sentimentais, porque isso não vai aparecer enquanto é menor, né? Enquanto é criança, vai aparecer depois de adulto, que vai ter complexo de se relacionar, vai ter problema com os próprios filhos. Vão achar que o pai abandonou. Viajou, não, mas ele podia ter me ligado, ele podia ter vindo, ele podia ter falado. Isso, está muito assim confuso. Às vezes o pai paga a pensão e acha que não precisa visitar, que já está cumprindo com o seu papel, com o seu dever de pai, porque culturalmente a mãe é mais afetiva, né, e o pai é mais o provedor. Só que isso mudou. Então, assim, se o pai estiver presente na vida do filho, é um bem muito maior para a criança, para o crescimento psicológico dela. Com certeza. Eu digo isso porque eu vejo muitas mães falando assim: o filho é meu, eu vou deixar você ver se você quiser. Não criticando, né? São assim exceções, mas acontece. E elas não têm consciência de que a presença do pai é tão importante quanto a presença da mãe, é igual, sabe? E o litígio do casal não pode ir para a criança, né? Para a vida parental. Então, e nem discussões, né? Sim, não, eu acho que a criança a criança tem que crescer em um ambiente que ela acha que seus pais têm uma relação saudável, né? Ela não pode crescer vendo as brigas ou a mãe descarregando o que o pai faz, porque às vezes a criança vê o pai como herói e daí, né? Não é meu herói, o que aconteceu? Fica perdida. E aí às vezes também eu vejo assim que as mães comentam, mas ele é pequeno, não está entendendo nada, sabe o que está acontecendo? É bebê, pode discutir à vontade aqui. Mas reflete, vai refletir depois, gente, tem que ter um cuidado, né? Sim, vai refletir na vida adulta, né? Você nunca sabe, porque problemas psicológicos, eu não sou psicóloga, mas
pelo que a gente percebe, ele não aparece na hora. A criança pode ficar triste, a criança pode conversar, você vê muita criança conversando como adulto, com a mãe, com o pai, mas ela não é adulta, então você tem que, poxa, o quadro está errado, né? Você vê quando ela vira adulta, né? Nos relacionamentos amorosos dela. Com certeza. Tá, e no caso que a mãe não fica com a guarda do filho, quais são os motivos para que isso aconteça? Olha, quando a mãe perde a guarda do filho, tem que ser um motivo... A mãe e o pai, né? Porque tem que ser um motivo muito forte. Questões de drogas, questões de maus tratos, questões de abandono, de deixar a criança sozinha em casa, usar entorpecentes perto da criança, abuso. Esse daí eles cortam na hora. Totalmente. Qualquer indício de abuso, a mera acusação sem prova, eles já cortam o vínculo para a integridade física da criança ser preservada. Questões de condenação também penal. Entendi. E no caso a mulher, se ela sair de casa, simplesmente pegou as coisas dela, foi embora, ela vai perder os direitos dos bens? Não, isso não existe de perder os direitos dos bens, né? Não existe abandono de lar. O que pode acontecer? Ela demorar mais de 2 anos para entrar com o divórcio e a partilha de bens, e depois de 2 anos, o cônjuge que ficou na casa, né, ele pode pedir uso capião. Daí a mulher acaba perdendo. Então essa que é a... Isso, que daí entraria com o processo de uso capião, por Entendi. direito. Quais dicas você deixa para as mulheres? A gente está indo no mês das mulheres. Quais as dicas que você deixa para elas em relação a essa parte de direitos em família, os direitos da mulher junto ao casamento? O que você pode dizer, o que tem mudado, o que vai mudar? E o que a mulher tem que estar ligada em relação a leis, a favor dela e principalmente os cuidados que ela deve ter com a lei? Assim, a mulher ela tem que ver que a lei é a favor dela totalmente, né? Questões de violência, questões psicológicas, porque às vezes a violência ela não é só física, ela é psicológica, muitas mulheres são coagidas, né? Olha, se você separar de mim, eu vou ficar com o teu filho, não vou te pagar pensão, você não tem direito a nada. Essa a violência psicológica. Violência psicológica, é isso que eu mais escuto. Então, isso é um tipo de violência que é sorrateira, que você não percebe, né? Mas é uma violência grave. Você pode estar procurando seus direitos na Delegacia da Mulher, que é uma delegacia que eu vejo que funciona muito, né? Ficar atenta nas questões dos bens, né? No regime de casamento que ela for casar, e estudar o regime de casamento que ela é casada, para ver os direitos que ela tem em relação aos bens dela. Na dúvida, é sempre procurar um advogado de sua confiança, de preferência, né? De especialista em direito de família, que vai poder ajudar ela também do lado emocional. Eu sempre aconselho também fazer terapia, porque eu acho que isso ajuda muito. No conflito, se o casal está tendo conflito, levar os filhos na terapia. Se está na fase do divórcio, levar o filho para a terapia. Fazer a terapia também para poder até lidar com o seu filho, sabe? E também jamais confundir pensão com direito de convivência paterno-filial. Então, se o ex-marido, né, não está pagando pensão, não confunda que ele não vai poder ver a criança, porque você não está fazendo mal para o pai, você está fazendo mal para o teu filho. Então, cuidar essas coisas assim, sabe? Esses detalhes que a gente não percebe, e fazer terapia eu acho muito válido. Com certeza. A gente vai deixar então aqui o Instagram da doutora Luciana, que eu acho que vale muito a pena para você que gostou da nossa entrevista, que você se sentiu nesse quadro que a gente comentou, né, dentro de todas essas questões, esses aspectos de leis, informação, de separação, o que é certo, o que não é. Então tá aqui, História de Advocacia, tá o Instagram dela e ela vai poder te dar todos os esclarecimentos possíveis. Isso, a gente sempre abre um quadro lá no Instagram de perguntas e respostas. Então, se a pessoa quiser me mandar inbox alguma dúvida, a gente acaba fazendo um videozinho e esclarecendo a dúvida. Maravilha, adorei ter você aqui, doutora. Muito obrigada novamente.